O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. A palavra Gênesis significa começo. Podemos pensar em uma Gênese como um ponto de partida. Nesse caso, Gênesis é o ponto de partida para toda a Bíblia. Ele nos conta como tudo começou. Aprendemos sobre Deus criando o mundo, os primeiros humanos e as primeiras famílias. Gênesis nos conta como Deus começou seu relacionamento com a humanidade. O livro de Gênesis é de vital importância. Ele estabelece a base para entender Deus e seu plano. Sem Gênesis, o resto da Bíblia é difícil de entender. Imagine uma casa sem alicerce. Ela não ficaria em pé. Gênesis é como esse alicerce, tornando possível o restante da história da Bíblia. Gênesis nos apresenta ideias-chave: a criação de Deus, a queda da humanidade no pecado e a promessa de Deus de consertar as coisas. Essas ideias, encontradas pela primeira vez em Gênesis, ecoam por toda a Bíblia. São temas que ajudam a explicar o mundo ao nosso redor, a condição humana e o plano de Deus para todos nós. Gênesis não é apenas uma coleção de histórias antigas. É um livro cheio de significado profundo e verdade. Ao estudar Gênesis, podemos entender melhor quem é Deus, quem somos nós e qual é o nosso lugar na grande história de Deus. Gênesis começa com o relato inspirador da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essas palavras declaram o poder e a soberania de Deus. Ele é o Criador Supremo, aquele que criou o universo com sua palavra. Em 6 dias, Deus formou a luz, o céu, a terra, o mar e os encheu de vida. Ele criou plantas, animais e, finalmente, a humanidade. Deus criou a humanidade à sua própria imagem e semelhança. Isso significa que somos únicos entre toda a criação. Recebemos uma mente para pensar, um coração para sentir e uma alma para nos conectar com Deus. Adão e Eva, os primeiros humanos, viveram em perfeita harmonia com Deus e entre si no Jardim do Éden. Este era o paraíso, um mundo sem pecado ou sofrimento. No entanto, essa perfeição não era para durar. Gênesis 3 apresenta a serpente, uma criatura astuta que tentou Eva com o fruto proibido. Eva e depois Adão sucumbiram à tentação, desobedecendo ao único mandamento de Deus. Isso é o que chamamos de queda. O pecado entrou no mundo por meio de sua desobediência. A queda teve consequências catastróficas. O relacionamento perfeito entre Deus e a humanidade foi rompido. O pecado trouxe morte, dor e sofrimento ao mundo. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. A queda foi um ponto de virada trágico na história da humanidade. Marcou o início de nossa separação de Deus e o início de nossa necessidade de redenção. À medida que o pecado se espalhava pela terra, a humanidade se distanciava ainda mais de Deus. Violência, maldade e corrupção encheram a terra. Gênesis 6 nos diz: o Senhor viu que a maldade do homem tinha se multiplicado na terra. Deus, entristecido com a predominância do pecado, decidiu julgar o mundo com um dilúvio. No entanto, mesmo no julgamento, Deus mostrou misericórdia. Ele escolheu Noé, um homem justo, para construir uma arca para preservar a vida. Noé obedeceu a Deus, construindo a arca de acordo com as instruções específicas de Deus. Ele reuniu sua família e 2 de cada tipo de animal na arca. Então, as chuvas vieram. Por 40 dias e 40 noites, as águas do dilúvio cobriram a terra, destruindo tudo o que respirava. Depois que o dilúvio baixou, Noé e sua família saíram da arca para uma terra purificada. Deus fez uma aliança com Noé, uma promessa de que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris se tornou um símbolo dessa aliança, uma lembrança da promessa e da misericórdia de Deus. No entanto, o pecado permaneceu no coração humano. O povo construiu a Torre de Babel, um símbolo de sua arrogância e desejo de alcançar o céu sem Deus. Deus confundiu suas línguas, espalhando-os pela terra.
Este evento explica a origem de diferentes idiomas e culturas. Apesar do julgamento e da misericórdia de Deus, a humanidade continuou a lutar com o pecado e a desobediência. Seção 4. A Aliança Patriarcal. Promessa e peregrinação. Em meio ao fracasso humano, o plano de redenção de Deus se desenrolou. Deus escolheu Abrão, um homem de Ur dos Caldeus, para ser o pai de uma grande nação. Deus prometeu abençoar Abrão e tornar seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Abrão obedeceu a Deus, deixando sua terra natal e embarcando em uma jornada de fé. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, prometendo-lhe terra, descendentes e uma bênção para todas as nações através dele. Esta aliança é fundamental para entender o plano de salvação de Deus. A vida de Abraão foi marcada pela fé e obediência, mas também por momentos de dúvida e fracasso. Ele enfrentou desafios e cometeu erros, mas Deus permaneceu fiel à sua promessa. A história de Abraão nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. A aliança continuou com Isaque, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaque. Jacó, mais tarde chamado de Israel, teve 12 filhos que se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, são figuras essenciais na Bíblia. Através deles, a promessa de redenção de Deus começou a tomar forma. Seção 5. Das provas de José ao triunfo de Deus, providência revelada. A história de José, filho de Jacó, conclui o livro de Gênesis. Vendido como escravo por seus irmãos ciumentos, José enfrentou dificuldades e traição. No entanto, Deus estava com ele, elevando-o a uma posição de poder no Egito. Através de uma série de eventos, José salvou o Egito da fome. Ele se reuniu com sua família, que também havia ido ao Egito em busca de comida. Apesar das más intenções de seus irmãos, Deus usou suas ações para um propósito maior: a preservação de seu povo escolhido. A vida de José ilustra o tema da providência divina, a ideia de que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo em meio ao sofrimento e à injustiça. A história de José nos garante que Deus está no controle, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem, mesmo quando não podemos ver sua mão agindo. Gênesis, o livro dos começos, lança o fundamento para o resto da Bíblia. Ele nos apresenta ao Deus que criou o universo, que deseja um relacionamento com a humanidade e que permanece fiel às suas promessas. Da criação aos patriarcas, da queda à promessa de redenção, Gênesis revela o caráter de Deus e seu plano para toda a humanidade.